Fala pessoal, que bom! Finalmente o nosso workshop para profissionais está começando. O meu nome é Isabela Rosa e eu sou especialista em visagismo e os 4 temperamentos. Eu realmente estou muito feliz em começar este conteúdo para vocês, compartilhando algo que vai ser transformador para a vida de vocês, tanto pessoal quanto profissional, eu tenho certeza. Eu preparei essa aula com muito carinho e eu tenho certeza que ela vai valer como um curso de fato e que os seus olhos vão ter uma abertura de percepção para uma nova forma de entender tanto a beleza quanto a sua própria profissão. E nessa aula que eu preparei para você, o meu objetivo é realmente fazer com que você se transforme em um estrategista de imagem. Eu quero que você passe além de um profissional técnico e você realmente vista essa nova identidade como profissional. Eu sei que você já deve ter investido horrores estudando sobre a sua própria técnica, fazendo cursos e realmente lapidando a sua aplicação técnica. Mas com a aula que eu preparei para você hoje, você vai se transformar em um estrategista. Porque nós, como profissionais que trabalhamos dentro da área da beleza, nós sabemos o quanto essa área ela é promissora, o quanto esse mercado, ele realmente é um dos mercados mais lucrativos que nós temos. É um mercado que não tem crise, né? As mulheres e os homens, eles estão realmente com um desejo ardente em se cuidar, independente de qual seja o setor. Nós realmente estamos dentro de um dos melhores setores. Mas você, mais do que ninguém, deve estar sentindo isso na pele. Como? Esse mercado está com uma concorrência, digamos que até desleal. Profissionais que estão aí nadando em oceanos sangrentos, vivendo uma concorrência, uma disputa de preço. Estamos sim há muito tempo vendo apenas aqueles profissionais que dá para contar no dedo, que tem o destaque, que tem um know-how e que a gente acaba vendo que às vezes só tem aqueles profissionais que dá para contar no dedo que realmente conseguem um destaque da área, consegue ser convidado para grandes palestras, consegue ter realmente aquela notoriedade e visibilidade dentro das redes sociais e você muitas vezes está nadando contra a maré. Nós estamos percebendo isso, a gente que está aqui dentro. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Existe uma forma de você realmente conseguir se destacar da concorrência, para que você realmente consiga poder cobrar aquilo que você sabe que você merece, para que você realmente consiga muitas vezes se tornar referência dentro da sua área, conseguir palestrar dentro dos melhores palcos, dos melhores congressos, para que você realmente consiga viver todas as vantagens da nossa profissão, né? De trabalhar com a beleza, de trabalhar com a imagem, de sermos autônomos, porém termos o nosso reconhecimento, termos realmente o nosso espaço. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Mas antes de começar essa aula, eu sei bem que dentro da internet, né, você tá aí assistindo de casa esse conteúdo online, não sei qual é a sua cidade, qual é o seu país, talvez, e eu sei que a internet ela tem essa facilidade da gente conseguir chegar no maior número de pessoas e entregar um conteúdo tão enriquecedor como esse. Mas eu também sei que a atenção na internet, muitas vezes ela não passa de 10 segundos. É muito fácil a gente se perder e muitas vezes a gente perder o nosso foco e perder aquela cereja no bolo que faltava. Então, se você está aí, muitas vezes fazendo outra coisa, enquanto você assiste esse workshop, você está aí cuidando dos seus filhos, fazendo o almoço, fazendo o jantar, eu quero que você pare de assistir esse workshop, aperte uma pausa, organize aí o seu cenário, sente numa mesa, pegue papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai transformar a sua profissão, vai transformar a sua realidade. E se você não puder parar para assistir agora, desliga, termina o que você tem que fazer e depois você volta. Mas o importante é que você esteja aqui 100% focado para que você realmente entenda e consiga absorver a profundidade do conteúdo que eu reservei para você hoje.
Combinado? Então, papel e caneta na mão. Mas eu sei que talvez você que está me assistindo deve estar pensando, eu acho que essa promessa tá muito boa para ser verdade. Como assim a Isa vai me transformar em uma estrategista de imagem? Qual é o conteúdo de fato que vai fazer com que eu consiga ter esse diferencial e esse destaque dentro da minha área? E eu quero que você entenda, se eu, Isa, não tivesse atingido os objetivos que eu tenho, os resultados que eu tenho dentro dessa área, eu também duvidaria, né? Que é a minha liberdade financeira, ter conseguido palestrar dentro dos maiores e dos principais palcos da minha área e também outros palcos, eu também duvidaria. E se eu não tivesse transformado a vida de mais de 2.500 alunas e alunos, eu também duvidaria. Mas para que você realmente consiga entender a real diferença que aplicar a ciência do visagismo e dos temperamentos pode fazer dentro da sua área, eu separei alguns depoimentos de profissionais para que você entenda essa transformação de fato. Olá, eu me chamo Luana Bussardi, sou educadora master na área da beleza, sou visagista. E eu falo que eu tenho um marco divisor na minha carreira, que é antes do visagismo e depois. Por que eu falo isso? Antes, eu trabalhava de forma muito maçante, muito cansativa, aquele modelo enfadado, né, de cabeleireiro que tem hora para entrar, não tem hora para sair, só sobrevivendo, pagando boleto, escravo do trabalho, não tem horário para comer, não tinha qualidade de vida nenhuma, não conseguia cuidar de mim e aquela produção. Aquele é modelo muito cansativo. Depois que eu aprendi que pessoas são diferentes por terem temperamentos diferentes, personalidades de estilo, a forma de ver o belo, né, que é de particular interpretação, eu comecei a trabalhar mais com a exclusividade, com a personalização, com a despadronização de imagem. Parei de trabalhar mais com aquele único tipo de cabelo, né, aquele cabelo mais comercial que as pessoas buscavam, porque eu entendi que as pessoas eram diferentes. Então eu comecei a trabalhar mais com a cabeça, com a exclusividade, com a personalização e menos com o braço. Mas eu percebi também que esse modelo de trabalho, que usa os temperamentos a favor aí na construção da imagem de alguém, eu percebi que ele era também, além de mais humanizado, a minha assertividade era muito maior. E além da assertividade, o valor agregado, a percepção de valor da arte também foi aumentado. Então eu percebi que eu criei sim uma autoridade no assunto, a valorização e respeito das minhas clientes, a valorização e respeito dos profissionais do cabeleireiros do Brasil e do mundo, me tornando uma referência tanto nacional quanto internacional com esse método de visagismo humanizado. E eu percebi também que as pessoas estão muito mais dispostas a investir uma quantia maior por algo que tenha a expressão da sua identidade, por algo que tenha valor de verdade, por a gente criar um cabelo que verdadeiramente expresse uma intenção, se conecte com a essência, se conecte com o temperamento, quer seja também com a pele ou um objetivo de imagem claro e definido. Então eu amo o método de visagismo, amo o trabalho também da Isabela Rosa, que tem feito um excelente trabalho no mundo do visagismo. Ela é maravilhosa, gosto demais e eu recomendo para todas as pessoas estudarem visagismo. Principalmente você que quer sair desse efeito manada, parar de fazer mais do mesmo e tá aí vagando, nadando em oceanos sangrentos, vivendo aí em guerras de tubarões, onde vence a pessoa que tem o melhor mecha, o melhor corte com o melhor preço. Não. Esteja ciente que as pessoas estão, sim, muitas pessoas, são pessoas específicas, com crenças de merecimento alta e que se permitem experiências, estão dispostas a investir em algo de valor. E eu acredito que você se formar e estudar visagismo, você com certeza, assim como eu e outros profissionais, vão conquistar prestígio na área, vão conquistar autoridade, respeito e ser muito mais valorizado. Obrigada. Eu lembro como se fosse hoje, exatamente o dia em que o visagismo me encontrou, por assim dizer. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luan Alves, eu sou barbeiro há aproximadamente aí há 6 anos. E eu lembro exatamente a tarde que eu finalizei o modelo e eu demorei 4 horas para produzir esse modelo. Eu mostrei as fotos, mostrei o resultado, ele falou, uau!
Luan, isso é incrível, seu trabalho é muito incrível, mas será que você consegue lavar o meu cabelo e finalizar de outra forma? Porque eu não vou usar ele assim no dia a dia. E foi exatamente aí que eu descobri que eu era apenas mais um. Apenas mais um barbeiro cortando cabelo por cortar. Cortando cabelo simplesmente para entregar um bom resultado técnico, sem levar em consideração quem era a pessoa que estava sentada em minha cadeira. E é exatamente aí que o jogo virou. O visagismo me trouxe essa notoriedade e essa percepção e esse atendimento 100% humanizado, levando em consideração a personalidade dos meus clientes. Então, hoje eu estou em Balneário Camboriú, mas nem sempre foi assim. Hoje eu consigo cobrar R$ 1.500 por um único corte de cabelo, ou seja, por uma consultoria de visagismo. Em alguns casos, R$ 1.000 por uma consultoria online, onde eu nem toco no cabelo do meu cliente. Mas por que eu estou te dizendo isso? Eu quero parabenizar você, Isabela, por todo esse movimento, por toda essa conscientização que você tem feito. O seu livro é incrível e quando a gente entende que o ser humano ele possui personalidades e temperamentos diferentes, aí a gente começa a entender que cada ser humano, cada indivíduo é único. E Deus nos fez único, a sua imagem e semelhança. E coisas únicas, sabe, tem um valor imensurável. Isabela, obrigado por essa oportunidade, parabéns por todo esse movimento, parabéns pelo seu livro, você é incrível, que Deus te abençoe. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Charamba, sou maquiadora há 19 anos e hoje eu trabalho com as técnicas de visagismo. Eu acho que esse é meu grande diferencial na maquiagem, ter essa visão, né? Saber identificar o temperamento da minha cliente para assim eu ter mais chance de acertar a maquiagem dela. Então, por exemplo, se eu tenho uma cliente hoje melancólica, mas hoje, na noite, ela quer parecer uma pessoa mais forte, mais empoderada. Então eu vou transformar essa melancólica numa pessoa mais colérica, com os traços mais fortes na maquiagem, para trazer esse poder para ela. Então acho que isso é meu grande diferencial na maquiagem hoje. Eu quero deixar aqui também a minha indicação para vocês estudarem com a Isabela. A Isabela é uma pessoa maravilhosa, conheço de muitos anos e eu vi ela estudando muitos anos visagismo. Então ela é uma pessoa que me inspira muito, tem muito conhecimento, quero aprender muito mais com a Isabela e deixo aqui minha indicação para vocês. Acho que todo mundo deveria estudar visagismo, independente da área que vocês trabalham, tá? Deixo aqui minha indicação. Um beijo, até logo. Isabela, você arrasa, eu sou sua fã e você me inspira muito. Eu fiz questão de dividir essas histórias com vocês, para que vocês realmente entendam como que realmente é incrível quando um profissional técnico passa a aplicar a ciência do visagismo e dos temperamentos no dia a dia deles. E também, antes de compartilhar o conteúdo que eu separei para vocês hoje, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho 33 anos de idade e é muito engraçado quando as pessoas olham para mim e pensam, nossa, a Isa, né, com toda essa significância, escritora de um dos maiores livros sobre visagismo e temperamento, como que foi a história dela, né? O que ela fez para chegar até aqui? Na verdade, eu trabalho na área da beleza há mais de 20 anos. Eu comecei a minha história com 13 anos de idade, trabalhando no salão dos meus pais, em Maringá, Paraná. Eles têm salão de cabeleireiro e eu comecei trabalhando lá como auxiliar. Eu era aquela menininha que estava ali no salão, recolhia a toalha, varria o chão, eu ganhava 75 centavos por cada cabelo que eu lavava e aquilo para mim era incrível, porque eu já conseguia a minha liberdade financeira, porque o objetivo de eu pedir emprego para minha mãe com 13 anos de idade era realmente ter a minha liberdade financeira. Eu queria entrar na fila da cantina e comprar o meu lanche na hora do intervalo, e eu sabia que o dinheiro da nossa família sempre veio do salão. Então foi esse o meu motivador para querer trabalhar tão nova. Não foi uma escolha da minha mãe, foi uma decisão minha. E aquilo ali para mim era incrível. Eu realmente vivia, né, a área da beleza. Eu sempre respirei o salão de uma forma muito intensa, mas a partir do momento que eu pedi emprego para minha mãe, eu saía da escola e almoçava em casa e a tarde toda eu passava no salão, de uniforme do salão, fazendo o meu máximo. E dentro desse início da minha carreira, eu me identifiquei primeiramente com a maquiagem. Né? Dentro do salão eu sempre gostei de todas as áreas, mas a maquiagem sempre foi algo que me chamou muito a atenção. E foi ali que a minha história profissional começou. Com 13 anos eu ainda maquiava as meninas do salão, maquiava uma cliente ou outra da minha mãe que ia fazer um cabelo e ela saía para jantar com o marido e eu fazia aquela maquiagem, nem cobrava por aquilo, mas eu percebia que ali fazer aquilo era algo que
estava lapidando a minha técnica. Eu sempre fiz eu ia nos cursos com a minha mãe, né, para que eu realmente aprendesse um pouco mais os cursos técnicos, e foi aí que a minha técnica começou a ser lapidada. Com 16 anos eu fiz um dos meus cursos técnicos, eu mesma paguei pelo meu primeiro curso técnico de maquiagem. Eu sempre investi muito em cursos técnicos, eu sempre treinei muito, eu passava a tarde inteira no salão quando não tinha muita cliente, mexendo nas minhas sombras, na minha bancada, maquiando as manicures, as profissionais. Eu sempre fui uma profissional que me dediquei demais. Eu acredito que você possa se identificar com isso. Quem nunca, né? Profissionais, não sei se você é harmonizadora facial, se você é designer de sobrancelha, não sei, a gente ama tanto a nossa área que fazer o que a gente faz muitas vezes é uma brincadeira. E era isso que eu fazia. Eu treinava e maquiava o dia inteiro. Mas eu sempre tive um grande objetivo na minha vida profissional. Apesar de muito nova, eu sempre quis ter a minha significância dentro do salão. Mesmo as pessoas olhando para mim e achando que eu era, é a filha da dona, ela é novinha, tá ali maquiando, tá passando hora. Eu nunca quis ser mais uma maquiadora. O meu objetivo sempre foi, o primeiro objetivo de vida, sempre foi ser uma maquiadora reconhecida dentro do salão. Tinham 8 maquiadores na época no salão e eu sempre fui aquela maquiadora de escanteio. Eu maquiava as clientes que chegavam no salão sem marcar horário, enfim. E eu queria ser reconhecida. E eu lembro como se fosse hoje a estratégia de vendas que eu usei. Na época eu tinha uns 16, 17 anos e eu comecei a chegar no salão todo sábado de manhã, cedinho, e maquiava todas as recepcionistas, todas as maquiadoras, para que as clientes chegassem no salão e vissem o meu trabalho técnico. E aí essa estratégia de vendas começou a dar certo. As clientes começaram a pedir para ser maquiadas por mim, Isabela Rosa. Mas mesmo eu já conseguindo ter uma significância profissional, eu já conseguia ter um ganho financeiro muito bom, né? Eu comprei o meu primeiro carro com 17 anos de idade. As minhas amiguinhas da escola não tinham dinheiro nem para comprar lanche na cantina. E eu com 17 anos eu dei a entrada no meu primeiro carro, porque eu já tinha o meu ganho financeiro como maquiagem, né? Eu já tinha um reconhecimento, uma agenda cheia. Com 17 anos, na cidade, eu era uma das maquiadoras com um nome forte, né? Eu era equiparada ali com as maquiadoras de referência da cidade. Tecnicamente, o meu trabalho sempre foi bem bonito porque eu desenvolvia, mas no fundo eu sabia que eu precisava de algo a mais. No fundo, mesmo eu treinando muito, eu executando muito a técnica, eu sempre fui aquela eterna insatisfeita. E eu lembro que teve um momento que eu estava com essa busca de algo a mais, de ter um trabalho diferenciado, quando surgiu um dos primeiros cursos de visagismo. Era um curso que ia ser realizado em Curitiba, na Academia BLZ, Academia Internacional BLZ. E aí iria vir um profissional que era assim o UOL dentro da área, né? Ele tinha acabado de escrever os primeiros livros de visagismo do mercado, e ele ia fazer um dos primeiros cursos de visagismo. E eu me inscrevi para esse curso porque eu realmente pensei, olha, técnica, eu já estou treinando demais, eu preciso entregar algo que vai além. E desde o primeiro dia do meu curso, foram 4 dias de curso, na época ninguém falava de visagismo ainda, era algo assim muito diferenciado. Eram 4 dias de curso e desde o primeiro dia do curso de visagismo eu comecei a perceber que realmente entender sobre uma imagem era muito mais do que simplesmente pintar rosto. Hoje eu tenho essa percepção que por muito tempo eu não fui uma maquiadora artista, eu fui uma maquiadora artesã. O artesão é aquele que só executa
técnica, é aquele que repete padrão. Existem muitos profissionais em diversas áreas que são profissionais artesãos. Eu fui uma maquiadora artesã por muito tempo, eu sei disso, porque eu só executava técnica, eu só copiava imagens, eu só aplicava cores, sem realmente entender sobre o real significado de uma imagem. E foi a partir do momento desse curso de visagismo que os meus olhos começaram a ter uma percepção mais ampla. E a partir do momento que eu voltei desse curso, eu comecei a aplicar toda a ciência que tinha por trás do visagismo, a interpretação dos símbolos arquetípicos, a interpretação das cores, das formas e das linhas. Eu comecei a visualizar, de fato, a diferença que essa técnica fez no dia a dia do meu trabalho. Foi aí que realmente o meu nome como profissional teve uma alavancagem impressionante. Foi assim, como se fosse uma avalanche. Eu comecei a participar de campeonatos, ganhar campeonatos, participar de reality show, realmente ter um nome de muito peso dentro da área como maquiadora. Mas ainda com essa insatisfação de conseguir ter uma real significância, de realmente conseguir colher os frutos da nossa área, né, da área da beleza, eu, depois de ser maquiadora, depois de ser visagista, eu comecei a me aprofundar tecnicamente como micropigmentadora, né? Durante muitos anos eu fui reconhecida como micropigmentadora. Eu investi em cursos técnicos incríveis, só que o grande diferencial do meu destaque como micropigmentadora foi a minha visão artística, porque eu comecei a minha carreira como micropigmentadora não somente como uma micropigmentadora técnica, eu já comecei a minha área de atuação como micropigmentadora com uma visão visagista. Então, quando eu comecei a executar a micropigmentação, que ainda era algo muito novo na época também, eu já comecei a entregar um trabalho diferente, um trabalho que tinha personalidade, um trabalho que realmente encaixava com vários tipos de personalidades. E é exatamente isso que o visagismo faz. E foi algo assim muito rápido. Com 2 anos que eu comecei a atuar como micropigmentadora, eu já estava dando curso pelo Brasil inteiro. Turmas cheias, realmente ensinando outros profissionais como aplicar uma técnica de micropigmentação, que é uma das áreas mais lucrativas dentro da área do salão, e também tendo essa visão estratégica, essa visão realmente de entregar um trabalho diferenciado para cada cliente. E eu realmente tenho muito orgulho em olhar, né, toda essa história e perceber quantas vidas eu transformei, quantas profissionais eu transformei ministrando esses cursos de micropigmentação. E um outro marco que eu tive na minha história foi quando eu me mudei de Maringá para São Paulo e eu abri a minha academia de cursos técnicos aqui em São Paulo e a minha clínica. Eu tinha alguns profissionais que trabalhavam para mim também dentro da área da micropigmentação. Porém, 1 ano e meio depois que eu abri a minha clínica e abri a minha escola de cursos técnicos, nós vivemos um dos maiores marcos da nossa vida, que foi a pandemia. Fazia 1 ano e meio que eu tinha aberto a minha escola e a minha clínica quando chegou a pandemia, ou seja, os cursos profissionais presenciais, eles pararam de acontecer. E aí foi quando eu visualizei que o nosso mercado de ensino, ele iria passar por uma transformação, que era trazer o ensino online, né? A pandemia foi um movimento muito grande do ensino online, mas sempre eu fui aquela eterna insatisfeita, eu queria sempre entregar o meu melhor. Quando eu decidi escrever o primeiro livro
técnico de micropigmentação. Eu escrevi um livro no meio de uma pandemia e eu fiz um dos maiores lançamentos de cursos online de micropigmentação do mercado. Uma plataforma de ensino realmente que fizesse com que a aluna tivesse uma experiência de um curso presencial na sua casa. Então, quando a aluna fazia inscrição para o meu curso online, ela tinha acesso ao material online e ela recebia na sua casa um box com todo o conteúdo, com todo o livro, caderno de exercício, todas as ferramentas que elas precisavam para realmente executar a técnica de micropigmentação. E eu conto essa história por quê? Porque eu sei que ser um profissional apenas técnico, sem uma visão empreendedora, sem uma visão e uma estratégia de venda, muitas vezes faz com que a gente reme contra a maré. E é exatamente isso que nós profissionais precisamos ter e visualizar dentro da nossa área. Nós precisamos de conhecimentos que vão além da nossa técnica. E depois de toda essa trajetória de maquiadora, de micropigmentadora, de também ter desenvolvido um curso online, uma plataforma de curso online, eu tive a honra de ser convidada para palestrar em um dos maiores palcos, dividindo a minha história profissional e a minha história empreendedora para o maior número de pessoas. E foi um marco muito importante na minha vida, que foi o ano de 2021, né? Esses convites para palestrar em eventos, coisas que quando eu tinha 13 anos de idade, eu jamais conseguia visualizar que eu iria chegar dentro desse patamar. E eu quero te dizer que sim, é possível quando você trabalha com um objetivo de fato e você trabalha realmente fazendo o que você precisa fazer, tecnicamente e com os outros pilares estratégicos dentro da nossa área, que é a área da beleza. E depois de ter vivido toda essa intensidade dentro do meu pilar profissional, em 2022, eu tomei uma decisão muito importante junto com meu marido, que foi viver um ano sabático na Austrália. Eu sabia que eu já tinha colhido grandes frutos, né, dessa super dedicação dentro da minha vida profissional, mas que ainda assim eu precisava de algo a mais. Eu precisava viver experiências diferentes. E eu vivi algo que foi surreal, uma conexão comigo mesma, conexão com experiências, com culturas diferentes, realmente desfrutando, né, de todos os frutos desse plantio que eu vim fazendo durante toda a minha vida. E durante toda a minha viagem, no meio de uma experiência ou outra, eu parava ali e eu comecei a escrever e fazer muitas pesquisas para que esse livro viesse a ser materializado. Mas por muito tempo eu tinha aquela dúvida, eu falava, gente, será mesmo que eu vou conseguir escrever um livro? Muitas vezes eu decidia desistir do projeto, muitas vezes eu acordava e eu estava ali muito motivada para fazer tudo aquilo. E voltando da Austrália com o projeto do livro praticamente finalizado, eu já tive a honra de palestrar em um dos maiores palcos, dividindo a ciência dos 4 temperamentos da imagem, que é a integração do visagismo e dos 4 temperamentos. E em 2024, o lançamento do livro aconteceu, que realmente foi a materialização de tudo realmente que eu vivi dentro da minha história, e é exatamente isso que eu quero dividir com vocês hoje. O que de fato é temperamento e a ciência do visagismo. Vamos lá? E para que a gente realmente consiga entender exatamente como que acontece a integração do visagismo com os temperamentos humanos, a gente precisa inicialmente entender o que é temperamento. Temperamento é um estudo que fala sobre o comportamento das pessoas. E essa ciência não foi eu que desenvolvi, Isabela. Essa ciência, ela é estudada milenarmente. Quem começou a estudar essa ciência e perceber que realmente seres humanos tinham comportamentos distintos foi o médico chamado Cláudio Galeno. Mas quem realmente difundiu essa ciência para o mundo foi Hipócrates, que ele realmente começou a dividir as pessoas em comportamentos. Ele começou a ver que existiam alguns padrões de base comportamental dentro das pessoas, dividindo assim os comportamentos humanos em 4,
que são os coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. O que realmente é estudado dentro do comportamento humano? Primeiro, é a forma que a pessoa se expressa, ou seja, existem pessoas que têm um comportamento de mais expansividade, que são essas pessoas ditas com um comportamento quente, ou seja, aquelas pessoas que têm uma facilidade em falar, em se comunicar, em estar em contato com pessoas. Essas pessoas que têm um comportamento de expansividade são as pessoas coléricas ou sanguíneas. As pessoas que naturalmente possuem comportamentos de mais introspecção são pessoas que têm um comportamento que são mais pensativas, são pessoas muitas vezes que não têm uma facilidade de socialização. E por um outro lado, existem pessoas que já são mais naturalmente introspectivas. São pessoas que nós ditamos elas como pessoas com comportamento frio, ou seja, são pessoas que retêm mais os seus estímulos e os seus instintos, são pessoas que não têm uma necessidade de fala tão grande, são pessoas que não têm uma necessidade de socialização tão grande. Essas pessoas podem ser qualificadas como fleumáticas ou então melancólicas. E dentro desse quadrante do comportamento, nós também dividimos o comportamento entre aquelas pessoas que têm um comportamento mais úmido, que são pessoas que são mais flexíveis. Elas se adaptam mais às situações, elas realmente muitas vezes relevam situações, não guardam muitas informações. Essas pessoas que têm essa fluidez são as pessoas sanguíneas ou então as fleumáticas. E existem pessoas que têm uma reatividade mais seca, ou seja, elas realmente têm as suas vontades mais marcantes, elas não são tão maleáveis assim, elas realmente retêm mais as informações, são pessoas que têm mais estrutura, são pessoas mais rígidas. Essas pessoas são ditas ou coléricas ou então melancólicas. Ou seja, essa ciência, ela estuda o comportamento íntimo do ser humano. E isso é algo que é aplicado em várias situações. Existem pessoas que aplicam a ciência do temperamento para a parte comportamental, para relações de marido e mulher, para relação de filho, mãe e filho, para também treinamentos de equipes, de venda e tudo mais. Só que dentro da nossa área de profissionais que trabalham da área da beleza, essa ciência ela é aplicada para que a gente realmente entenda quem é o cliente que nós estamos atendendo, para que a gente realmente desenhe a estratégia de imagem focado naquilo que aquela pessoa é, em quem aquela pessoa é. E o porquê realmente isso é tão importante para nós que trabalhamos com imagem, porque a gente precisa entender que dentro do nosso mercado, o que nós estamos visualizando é que muitas pessoas estão construindo imagens padronizadas. Profissionais que trabalham simplesmente aplicando a técnica sem entender o que realmente é o significado de uma imagem. Para que você entenda o significado de uma imagem, existe um gráfico. E dentro desse gráfico existem 3 pontos. Ou seja, o primeiro ponto é a superfície de uma imagem. Eu sei, vivendo dentro do mercado da beleza, que existem muitas pessoas que não dão a devida importância para a sua imagem visual. Uma vez que uma pessoa vive na superfície da imagem, é aquela pessoa que simplesmente usa a roupa para se vestir, usa a roupa para simplesmente não sair pelado na rua. Não é exatamente isso que o ser humano precisa viver. O ser humano precisa entender que sim, existe uma influência emocional direta sobre a imagem que nós temos. E um outro lado, existe um outro ponto que é a futilidade da imagem, que é quando a pessoa simplesmente constrói uma imagem colocando coisas, colocando indumentárias, fazendo procedimentos em excesso sem saber quem é. Esse ponto da futilidade da imagem muitas vezes é construído pelo próprio cliente ou então é direcionado pelo profissional. Simplesmente fazer procedimentos por fazer, sem realmente entender o real significado que a beleza precisa de
ordem. Não é nem a superfície e nem a futilidade. A ordem da imagem é realmente fazer com que a essência da pessoa seja vista através das linhas, formas e cores, para que realmente essa imagem vista no espelho seja a representação simbólica de quem é aquela pessoa. E para todos os profissionais que trabalham com a área da beleza, a primeira coisa que nós precisamos entender é interpretar os símbolos arquetípicos. Tudo que existe à nossa volta é construído através de símbolos e a nossa própria imagem também. Toda a imagem ela é construída através de símbolos, formas e cores. E esses símbolos, formas e cores geram algumas sensações e algumas reações no nosso inconsciente. Antes de olharmos, quando a gente olha para uma imagem, antes de entendermos o que nós estamos vendo, os símbolos, as formas e as cores já geram algumas reações e sensações no nosso inconsciente. E é exatamente isso que nós profissionais precisamos entender, o significado desses símbolos. E por mais que você fale assim, meu Deus, Isa, mas como assim eu vou saber o significado dos símbolos arquetípicos? Eu quero que você entenda que a interpretação desses símbolos é algo que é natural seu, já vem com você, esse conhecimento já é natural que você faça, é como se isso fosse instintivo. Por exemplo, quando você olha para coisas que são pontiagudas, são triangulares, automaticamente você sabe que essa coisa que é triangular, sendo um espinho, uma faca, uma agulha, você sabe que isso pode te ferir, ou seja, você já tem uma identificação com aquela forma. E da mesma forma acontece quando você entra em contato com linhas mais arredondadas, por exemplo. Quando você vê um desenho animado que tem muitas linhas arredondadas, e tem essas expressões mais suaves, você sabe que essa imagem ela já te traz um pouco mais de confiança, um pouco mais de doçura, um pouco mais de infantilidade muitas vezes. Então todas essas interpretações elas já estão no seu inconsciente. Só que uma vez que você realmente estuda sobre essa ciência, você realmente se aprofunda no visagismo, na interpretação das formas, você passa a trazer essa informação que está no seu inconsciente para o seu consciente. E aí é que está a virada de chave. Aí é exatamente o momento que você passa a se transformar em um estrategista de imagem. Você não simplesmente vai executar um trabalho simplesmente por executar. Você sabe exatamente que fazer um acabamento arredondado vai trazer uma sensação, trazer um acabamento mais horizontal vai trazer outra sensação, trabalhar com essa determinada cor vai também trazer um outro objetivo de imagem, construindo assim uma estratégia personalizada para cada pessoa. E a integração da ciência do visagismo com a ciência do temperamento é entender que realmente cada temperamento possui um comportamento de base. Ou seja, como falamos anteriormente, a pessoa que tem um temperamento colérico é uma pessoa que tem uma expansividade, uma pessoa quente, só que ao mesmo tempo ela tem um comportamento mais seco, ou seja, a pessoa colérica normalmente ela é mais forte, ela é mais rígida, é aquela pessoa que é líder, ela se posiciona. Esse é o comportamento íntimo essencial dessa pessoa. E esse comportamento íntimo precisa ser traduzido em uma imagem. Então, quando você vai construir uma imagem colérica, você precisa colocar dentro dessa imagem elementos que tenham essa mesma interpretação. E aí é onde nós entendemos que cada temperamento possui uma beleza específica, ou seja, cada temperamento possui linhas, formas e cores específicas para, de uma forma inconsciente, gerar essa sensação.
e mostrar para o mundo e para ela mesma, de uma forma não verbal, aquilo que realmente ela é como essência, ou então aquilo que ela quer. Aí é realmente aonde acontece a mágica, que é a identificação. Quando nós temos o encontro da imagem do ser humano no espelho, a imagem concreta, isso é mágico. E é exatamente isso que você vai passar a fazer a partir do momento que você se torna um estrategista de imagem. A partir do momento que você tem um entendimento profundo de temperamento e também sobre visagismo. Então agora eu vou passar para vocês assim de forma bem resumida. É lógico que dentro dessa ciência possui uma profundidade muito grande, apesar de ser uma ciência simples, existe uma profundidade. Mas para que você entenda, basicamente, quando a gente fala sobre a beleza colérica, né, que é a representação dessa pessoa que é forte, que é essa pessoa que é expansiva, que é seca ao mesmo tempo, como que eu represento isso através de uma imagem? Todas as vezes que eu olho para linhas retas horizontais, para a forma quadrada e para a cor vermelha, toda essa simbólica me passa a mesma imagem de uma pessoa colérica. Quando eu olho para uma linha diagonal, para uma forma triangular e para a cor amarela, a representação que esses elementos me trazem de uma forma inconsciente é uma representação de mais dinamismo, de mais movimento e de mais alegria e expansividade. Características essas do temperamento sanguíneo. Então, todas as vezes que eu quero construir uma beleza, uma imagem, uma mensagem não verbal que tem a mesma essência do sanguíneo, eu vou atribuir nessa imagem a linha diagonal, a forma triangular e a cor amarela como base. Esse é um resumo para que vocês entendam. Já quando nós vamos construir a beleza melancólica, o melancólico é aquela pessoa que tem um comportamento de mais introspecção, de mais seriedade, de mais estrutura. Esse é o comportamento essencial da pessoa melancólica. Quando eu vou traduzir isso para uma imagem melancólica, eu vou utilizar linhas retas verticais, linhas curvas. A forma que representa esse comportamento é o retângulo fino e comprido, ou seja, é uma pessoa profunda e estruturada, e também o círculo, é uma pessoa que tem aquela organização interna. E a cor azul, porque o azul traz para nós essa introspecção, ou seja, esse acolhimento. Então, todas as vezes que eu quero construir essa imagem mais introspectiva, uma imagem que traduz o temperamento melancólico, eu vou utilizar estes elementos. E a tradução da beleza fleumática é quando eu coloco linhas ondulares, formas lemniscata. A forma lemniscata, gente, é aquele símbolo do 8, tá? Aquele 8 invertido. E as cores roxas. Por quê? Toda essa simbologia traz uma flexibilidade, uma sensibilidade e uma delicadeza, que são características íntimas do temperamento fleumático. Nesse momento você deve estar pensando, meu Deus, realmente esse assunto ele é muito denso, né? Um assunto realmente que traz uma profundidade, uma propriedade para que eu consiga entregar um trabalho diferenciado para o meu cliente, mas deve estar pensando, meu Deus, como que eu faço tudo isso? E é exatamente isso que eu trabalho dentro da minha consultoria. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para que você escaneie e faça a sua aplicação, para que você entre no processo seletivo, para que eu te ensine de forma individualizada como que você vai aplicar isso na sua área. E essa consultoria profissional, ela realmente é um trabalho individualizado, tá? Não é um curso online, é uma consultoria que eu vou trabalhar de perto como que você aplica essa ciência no dia a dia do seu trabalho. Basicamente, nós fazemos 5 módulos. O primeiro módulo dessa aplicação é o módulo Descobrir, que eu primeiro vou entender quem é você, qual é o seu temperamento íntimo, eu vou fazer a leitura da sua imagem, qual que é o temperamento da sua imagem fixa, e nós vamos estruturar uma imagem profissional
para que você comece a conseguir se posicionar agora como um estrategista de imagem. O segundo passo é o diagnosticar, que eu vou ensinar você como que você vai diagnosticar o temperamento íntimo da sua cliente, que é uma forma de consulta, tá? A partir do momento que você passa a se tornar um estrategista de imagem, de fato, você vai precisar ter um contato mais próximo com o seu cliente, você vai precisar fazer um formulário de aplicação para que você descubra o temperamento íntimo dessa pessoa, você vai entender um pouco mais sobre quem é o teu cliente e também eu vou te ensinar como que você vai aplicar as técnicas de visagismo e analisar a imagem do teu cliente. Por quê? Existem algumas medidas que nós, como visagistas, precisamos entender. Vou te ensinar a medir o rosto da sua cliente, entender quais são as medidas das feições, o formato do olho, o formato da sobrancelha, o formato do nariz, se é um nariz fleumático, se é um nariz melancólico, uma boca sanguínea. Então, nesse segundo módulo da consultoria, eu ensino você a diagnosticar os elementos da imagem do teu cliente e também o temperamento íntimo do teu cliente. O encontro número 3, e todos esses encontros, gente, são encontros ao vivo, tá? A gente marca uma reunião e a gente vai realmente desenvolver isso ao vivo. O terceiro encontro é o desenvolvimento. Junto com você eu vou entender qual que é a sua área. Por exemplo, Isa, eu sou um dermatologista, eu trabalho com harmonização facial. Então eu preciso desenvolver um protocolo para que eu aplique na minha clínica essa nova forma de trabalhar. Nós vamos desenvolver junto como se fosse um dossiê para que você aplique essa ciência nos seus clientes. Juntos nós vamos entender como que você vai trabalhar isso no dia a dia. Se você vai fazer um formulário de aplicação que vai via WhatsApp ou se você vai preferir fazer esse desenvolvimento de consultoria prévia no seu consultório antes do cliente chegar, ou seja, juntos nós vamos bolar o dossiê de aplicação para o seu cliente. E no momento 4 da nossa consultoria, o objetivo é ensinar você a vender este novo serviço e falar para suas clientes que agora você realmente tem um trabalho totalmente diferenciado da sua concorrência, realmente estruturar estratégias avançadas de venda, estratégias de posicionamentos digitais, conteúdos do seu Instagram para que você atinja clientes realmente de high ticket, que você realmente consiga alavancar o valor da sua hora. E a consultoria número 5, o encontro número 5, é fazer a lapidação desses 4 passos, vendo no detalhe se precisa de algum ajuste ou não. Então é como se dentro dessa consultoria eu tivesse lado a lado com você para que você consiga bolar uma estratégia real para o seu negócio, para o seu modelo de aplicação, para que você realmente se torne um estrategista de imagem. Então eu vou deixar o QR Code aqui embaixo, podem escanear esse QR Code para que vocês façam a sua aplicação, para que eu entenda se você realmente está no momento para se transformar em um estrategista de imagem. Caso a sua aplicação seja aprovada, nós vamos marcar uma reunião para que você entenda um pouco mais como que a gente pode estruturar isso tudo, tá? Então agora eu vou dividir com vocês aqui, né? Você deve estar aí na sua cabeça entendendo, tá? Como que eu vou aplicar toda essa ciência, toda essa simbólica, toda essa interpretação no meu trabalho. Eu vou agora dividir com vocês um trabalho da Luana Charamba, que é uma profissional incrível, ela é maquiadora também, né, como eu fui há tempos atrás, e ela aplica no dia a dia do trabalho dela a ciência do visagismo integrado com o temperamento. E eu quero que vocês entendam como que realmente o trabalho passa para um outro nível quando realmente a integração acontece. Olha só esse vídeo.
Então, basicamente, agora eu vou explicar o que aconteceu aqui dentro dessa produção, tá? O temperamento íntimo dessa modelo, ela tem um temperamento fleumático, ou seja, ela tem um temperamento mais introspectivo e também de suavidade. Esse é o temperamento íntimo comportamental dessa cliente. Quando nós fizemos a leitura da imagem dessa cliente, nós percebemos que as linhas do rosto dela são linhas, sim, sanguíneas, ela tem o maxilar bem marcado, ela tem o zigomático bem marcado, mas ela também tem pontos arredondados. Por exemplo, a bochecha dela é mais arredondada, a testa dela é um pouco mais arredondada. E a coloração dela, ela tem um contraste médio, ou seja, é também um contraste suave. Então, a leitura da imagem fixa natural dessa modelo, ela carrega temperamentos sanguíneos e fleumáticos, certo? Essa daqui é a leitura que nós fizemos antes da execução do trabalho, mas ela queria uma produção que transmitisse uma mensagem não verbal de mais expansividade. Ela queria realmente ter uma comunicação de mais força e de dinamismo. Então, a Luana, quando ela fez essa maquiagem, ela fez o quê? Ela potencializou as linhas coléricas e sanguíneas dentro dessa imagem. Percebam que a sobrancelha, ela fez bem horizontal, ela fez toda a parte de luz e sombra nessa maquiagem, potencializando as linhas diagonais, tanto aqui no maxilar, também potencializou a linha diagonal do nariz com iluminador, trazendo um dinamismo para as formas dessa maquiagem. Nas cores, ela trouxe a suavidade, ou seja, ela trabalhou com cores mais claras, trazendo também uma característica fleumática, e no acabamento do cabelo, ela também trouxe essa suavidade, fazendo com que essa produção final conseguisse chegar no objetivo, que era uma imagem dinâmica, uma imagem forte, porém comunicando ainda a essência mais fluida e mais delicada do temperamento que essa cliente tem, que é o temperamento fleumático. Então, quando nós olhamos para essa produção, a gente pode olhar, é uma produção bonita. Não, é uma produção realmente que tem uma estratégia por trás de uma comunicação não verbal. Agora, o segundo exemplo que eu quero trazer para vocês é a aplicação da ciência dentro da harmonização facial, que é uma área que eu vejo que precisa demais desse conhecimento, porque afinal de contas está mexendo de fato com a estrutura, ou seja, com as formas de base do rosto de uma pessoa. Quem fez esse trabalho foi a doutora Ana Lu Rosa, dermatologista. Eu vou dar play aqui no vídeo para vocês entenderem e depois eu vou traduzir com vocês. Isso não é harmonização, é refinamento facial. Primeiro eu faço uma análise completa do rosto da paciente com a técnica visagista. No caso dela, eu detectei a necessidade de projetar o queixo, definir a mandíbula, suavizar o bigode chinês, melhorar esse ângulo zigomático e, por último, empinar o nariz. Olha só como ficou lindo, com uma harmonia estética. Então, se você tem medo de fazer a harmonização, venha fazer comigo o refinamento facial. Então, esse trabalho, quando a gente olha para ele, fala, nossa, como esse trabalho ficou bonito. Não, ele não ficou bonito. Existiu uma estratégia por trás. Primeira coisa, eu quero que você entenda, essa cliente, ela fez o formulário de aplicação e essa dermatologista identificou que o comportamento íntimo, o temperamento íntimo dessa cliente era sanguíneo. E aí nós partimos para a interpretação simbólica da imagem natural dessa paciente. E percebam só, quando a gente faz a leitura do rosto dessa cliente, eu percebo que no perfil nós temos traços melancólicos na testa, sanguíneo no nariz, fleumático na boca, melancólico no queixo, porque tem um queixo mais com uma retração, e o maxilar também é mais arredondado. Então, essa leitura é a leitura da imagem fixa, natural, do perfil dessa cliente. Ou seja,
leitura predominante melancólica. Quando nós vamos fazer a leitura do rosto da cliente, né, do formato do rosto, eu percebo que as formas do rosto dessa cliente são formas arredondadas também, que é a representação simbólica do temperamento melancólico. Lembrando que o temperamento íntimo dessa cliente é sanguíneo, mas a leitura da imagem está melancólica. E quando a gente analisa as feições do rosto dessa paciente, eu percebo que o olho dela carrega elementos sanguíneos. O nariz, quando eu analiso o desenho do nariz, eu percebo que carrega elementos fleumáticos. A projeção do nariz é sanguíneo, mas o desenho do nariz, da forma, é fleumático. E a boca ainda carrega elementos sanguíneos, uma boca que tem um formato mais de coraçãozinho. Então, essa é a representação simbólica das feições dessa cliente, certo? Isa, mas como que eu faço tudo isso? Dentro da regra de leitura do temperamento da imagem, existem as medidas. Eu preciso entender sobre as medidas padrões para que eu entenda realmente qual é o encaixe dessa leitura. Por exemplo, aqui, ó, essa leitura, né, aí ó, o profissional que sabe disso, a gente realmente vai medir todas as áreas do rosto, todas as feições, para que a gente entenda se esse olho é um fleumático, se esse olho é um colérico, e tudo isso a gente faz num passe de mágica, gente. Com uma régua, a gente sabe fazer todas essas leituras sem dúvida nenhuma, tá? Então, essa daqui é a leitura simbólica da imagem natural dessa cliente. O resultado final, já com os procedimentos feitos, teve uma transformação nessa imagem. Ou seja, essa profissional dermatologista, ela fez uma projeção do nariz, uma projeção do lábio e uma projeção do queixo, transformando todo o perfil dessa modelo, dessa cliente, mais sanguíneo. Definiu também um pouco mais esse top model look que a gente fala, né? E também o maxilar, trazendo linhas diagonais. E o porquê que ela optou por linhas diagonais nessa cliente? Porque essa cliente tem um temperamento íntimo sanguíneo e a representação do sanguíneo é dita com linhas diagonais. Então, entender sobre a representação e a simbólica por trás de cada forma é muito importante para que a gente entenda o que fazer com esse procedimento. Por exemplo, se essa pessoa ela não tivesse o temperamento sanguíneo, por exemplo, ela talvez não teria a indicação de fazer uma projeção de queixo. Se ela é uma pessoa que tem um temperamento íntimo de mais introspecção, de mais suavidade, e ela não quisesse, de forma nenhuma, não, eu não quero mostrar para as pessoas que eu sou dinâmica, que eu sou tão comunicativa, eu estou bem aqui como eu estou. Ela não teria indicação, por exemplo, de fazer uma projeção de queixo, porque o queixo fala sobre essa vontade de posicionamento, vontade de comunicação. Entendem isso? E isso é a aplicação para a harmonização facial. Agora, essa última aplicação que eu vou mostrar para vocês, esse é o último conteúdo que eu queria ficar aqui com você o dia inteiro, mas não tem como, né? Esse último conteúdo aqui é a aplicação dessa ciência para a barbearia. E é muito incrível o que a transformação das linhas e das formas podem fazer dentro de uma imagem visual. Prestem atenção que nessa imagem aqui existem 3 homens. Se a gente olhar rápido, parece que são 3 homens completamente diferentes. Por quê? O cabelo está diferente e a barba está diferente. Porém, quando nós fazemos a leitura da imagem fixa desses homens, eu percebo que, na verdade, eles são iguais. São 3 rostos idênticos, ou seja, a testa tem a representação colérica, a sobrancelha é colérica, são linhas mais horizontais, o olho sanguíneo, o nariz sanguíneo e também a boca é a representação sanguínea, ou seja, a imagem fixa desse desenho é exatamente igual. O que mudou foi o corte de cabelo e também a barba. E olha só,
Esse moço do meio foi utilizado linhas mais arredondadas para o acabamento do cabelo e também para o acabamento da barba, transformando essa imagem central em uma imagem melancólica, trazendo nessa representação simbólica uma imagem mais séria, de mais elegância, de mais introspecção. É um fato dizer que quando eu olho para essas três imagens, eu tenho essa comunicação não verbal. Parece que esse homem do centro é um homem até mais velho do que o que está do lado direito. Por quê? Porque é essa comunicação que esses símbolos transmitem. Entendem isso? Por um outro lado, o homem que está do lado esquerdo, ele já carrega as linhas mais diagonais, trazendo assim uma mensagem não verbal para essa imagem de mais comunicação. Percebam se essa mensagem aqui que está com as linhas amarelas, quando eu olho para esse homem, ele não me passa uma imagem de um homem mais, vamos dizer assim, comunicativo. Um homem mais engraçado, um homem que trabalha talvez ali como um vendedor de uma loja do shopping, um homem mais divertido, porque essas linhas diagonais transmitem essas mensagens. Por um outro lado, essa última leitura aqui, desse homem que está com o cabelo um pouquinho mais comprido, ó, que são linhas mais ondulares. Percebam como a barba dele está uma barba mais baixa, está uma barba um pouco mais sem acabamento, sem estrutura. Essa imagem, né, que está com os desenhos roxos, passa uma imagem de um homem mais suave, de um homem mais delicado, vamos dizer assim, um homem que não é tão rígido, um homem que talvez não vai nem falar tão alto, assim, um homem que é mais amigão. Não passa essa mensagem, porque a representação simbólica dessa produção de um cabelo e de uma barba mudou completamente esse rosto, mesmo tendo a mesma leitura fixa da imagem de baixo, ou seja, mesmo com o mesmo rosto. Então sim, vocês que estão aqui me ouvindo, que trabalham com barbearia ou então trabalham até mesmo como cabeleireiros, entendam que a transformação de um corte, de uma cor, de uma barba, ela é muito importante para a comunicação não verbal do seu cliente. E agora, para finalizar o conteúdo, eu falei que esse seria o último conteúdo, mas não é. Tem mais um conteúdo aqui que eu quero mostrar para vocês, que é a aplicação dessa ciência para a construção de uma imagem profissional. E essa construção da imagem profissional é o primeiro passo da nossa consultoria. Lembra que eu falei para você que no primeiro passo da consultoria, a primeira coisa que eu faço é aplicar essa ciência em você, entender qual que é o seu temperamento íntimo e desenhar uma imagem profissional para que você comunique aquilo que você quer, para que você comunique uma imagem não verbal, para que você atinja o cliente que você deseja. Você precisa estar falando na sua imagem aquilo que você quer, aquilo que você precisa atrair com a sua imagem aquilo que você deseja. Então, a sua imagem, a construção da sua imagem profissional, ela tem que ser um imã para o seu cliente ideal. Prestem atenção. Esse profissional aqui, ele é um médico tricologista, ele trabalha com transplante capilar, ele também aplica a ciência para os seus clientes e ele simplesmente fez a consultoria comigo. Essa primeira imagem é a imagem que ele tinha. É um homem bonito, é um homem que está bem vestido, um médico de branco, de óculos, de relógio. Mas percebam como que a transformação da imagem dele, usando praticamente os mesmos elementos, mudou completamente a percepção, mudou completamente a comunicação não verbal. Por quê? Eu entendi que este médico, ele tem sim um temperamento íntimo fleumático, só que ele precisa transmitir uma imagem de mais imponência, de mais seriedade. Então, na imagem profissional dele, eu atribuí alguns elementos fleumáticos, melancólicos e coléricos para a imagem dele, para que ele realmente consiga se posicionar e agora
ter uma imagem de um estrategista de imagem, além de ser um profissional médico. E essa outra médica também é a minha irmã, dermatologista. Eu também fiz a aplicação da imagem profissional nela. Olhem só como que o ajuste de uma imagem profissional faz com que você realmente consiga atingir um público totalmente diferente, né? Quantas médicas que têm um trabalho incrível, mas muitas vezes está comunicando na sua imagem aquilo que você não quer, né? Essa profissional, quantas tem profissionais com foto de agulha na mão, com foto do preenchedor na mão, com a luva na mão para trazer seriedade? Você pode usar esses mesmos elementos, só que usando uma estratégia de posicionamento por trás. Então agora a comunicação não verbal, a imagem profissional dessa médica, né, quem olha passa muito mais seriedade, passa muito mais organização e estrutura, sem deixar de ser quem ela é. Afinal de contas, essa daqui, ela é uma médica sanguínea. Então eu coloquei elementos na imagem dela, coléricos e melancólicos, que são elementos que trazem mais percepção de valor, são imagens mais elegantes, só que eu coloquei ainda uma essência sanguínea, uma luva pink, só que na medida correta. Isso faz toda a diferença. Então eu realmente espero que vocês tenham entendido como que essa ciência ela pode ser aplicada em várias áreas, né? Vocês podem ver que é um conteúdo bem amplo, é um conteúdo denso, afinal de contas, né? É uma visão, uma perspectiva totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. E eu espero que até aqui você já tenha pego alguns insights, você já realmente possa ter ampliado o seu olhar para entender que você pode ir além da onde você está, que você realmente pode se destacar da sua concorrência tendo um conhecimento mais profundo. Não adianta você continuar batendo em algo que já está saturado. Técnica por técnica hoje não é mais o suficiente. Hoje os nossos clientes eles querem ter uma individualidade, eles querem realmente ser percebidos como pessoas, como indivíduos, e é exatamente o que essa ciência traz, uma interpretação sobre quem ela é, sobre a imagem que ela tem e a transformação de forma direcionada e coerente com o que ela deseja expressar. Então eu te encorajo a ler o meu livro, afinal de contas aqui dentro existe muito conteúdo para que você comece a se aprofundar e aproveitar este momento que nós estamos vivendo, né? Afinal de contas, nós estamos vivendo um movimento do visagismo que hoje ainda é um grande diferencial, mas num piscar de olhos, esse conhecimento ele já vai começar a ser primordial para todos os profissionais que trabalham na nossa área. E se você está aqui até agora nesse workshop, se você realmente está percebendo que esse movimento está acontecendo, eu te encorajo a se aprofundar, porque senão você novamente vai começar a ver as pessoas se destacando, as pessoas se transformando referência, enquanto você vai ficar olhando e vai falar assim, nossa, eu lembro que eu assisti aquele workshop da Isa aquele dia e eu não me aprofundei e os outros estão passando. Então eu te encorajo a realmente fazer a consultoria. Eu vou aplicar aqui de novo, vou deixar aqui de novo o QR Code para que você faça a aplicação da consultoria. Porque nessa consultoria eu vou junto com você ensinar como que você vai aplicar o visagismo e a ciência dos temperamentos no seu trabalho, independente da área que você atue. Você vai dominar a sua técnica como harmonizador facial, como cabeleireiro, como maquiador, como design de sobrancelha, como micropigmentador. A técnica é sua. Eu vou te ensinar a estruturar uma estratégia, a realmente aplicar o visagismo e o temperamento para que você se torne um profissional de destaque. Eu vou deixar o QR Code aqui embaixo para que você faça a sua aplicação, para você participar e fazer essa consultoria individualizada. E o porquê que eu não simplesmente falo assim, compre a consultoria e vamos juntas te transformar em uma estrategista ou um estrategista de imagem. Por quê? Eu vou ser bem sincera com você. Existem alguns profissionais que ainda não estão preparados
tecnicamente para se transformar em um estrategista de imagem. Por que eu falo isso? Antes de você se tornar um artista, você precisa ter o domínio técnico. Então, se você está aqui e se você ainda fala, Isa, eu gostaria muito de ser um estrategista de imagem, eu gostaria muito de aplicar o visagismo e fazer a leitura do temperamento íntimo da minha cliente para entregar um trabalho diferenciado. Eu gostaria muito de fazer isso, mas eu tenho uma dúvida técnica. Eu sou micropigmentadora e eu não domino o pigmento. Eu sou harmonizadora facial e eu não sei fazer um preenchimento. Eu sou cabeleireiro, mas eu não domino um corte de cabelo. Então, ainda não é para você. Então, a aplicação da consultoria, eu faço algumas perguntas para entender qual que é o seu momento, para entender realmente se você realmente vai tirar bom proveito dessa consultoria, porque é um trabalho bem sério, tá? São 5 encontros comigo, são 5 momentos para a gente ampliar o seu conhecimento, fora dessa caixinha técnica que você está acostumada. Mas eu preciso ser sincera com você. Eu não posso falar, nossa, nós vamos a fazer e acontecer. Não. Então, essa aplicação, você vai passar realmente por uma avaliação. Se eu achar que realmente é o seu momento, nós vamos marcar uma reunião para você tirar as suas dúvidas, para você realmente entender o que é essa consultoria em todos os detalhes, para eu entender também quem é você, para eu entender o seu objetivo. Se aí sim nós decidirmos que é o seu momento, nós vamos juntas para um outro patamar. A consultoria, gente, não é um curso online que qualquer um pode fazer, não. É um trabalho juntas, que nós vamos construir passo a passo, para você entender o que é a consultoria novamente. No primeiro momento, descobrir, primeiro encontro, descobrir. Eu vou fazer todo o passo a passo da consultoria com você. Eu vou entender quem é você, eu vou entender quais são as suas crenças limitantes, o seu temperamento íntimo, eu vou entender qual é o cliente que você deseja, porque não tem como eu ensinar você a vender no último passo da consultoria sem entender para quem você quer vender. Eu vou construir a sua imagem profissional de acordo com o seu temperamento íntimo e de acordo com o cliente que você quer atingir, e eu vou, junto com você, entender qual é a sua maior habilidade. Qual que é aquele objetivo que você quer? Isa, eu trabalho com... eu sou ali harmonizador facial, mas eu sou especialista em fazer nariz. Esse é o seu case de sucesso? A gente vai junto ali. Ou então eu sou cabeleireira e a minha maior habilidade é corte. Então a gente realmente vai te transformar na melhor profissional de corte que trabalha com a ciência do visagismo e do temperamento. Bum! Estouro. Segundo passo, segundo encontro da consultoria, diagnosticar. Aí sim a gente entra na parte técnica. Tá? O segundo passo, ele é um passo realmente técnico. Aí é proporção e medida, visagismo completo. Eu vou te ensinar a ler uma imagem e eu vou te ensinar também a ler o temperamento íntimo da sua cliente. Porque antes de fazer a imagem, você precisa entender qual que é o temperamento íntimo dela. Para daí sim, no terceiro encontro, nós juntas vamos desenvolver. Eu vou, junto com você, entender como é o dossiê, como é o passo a passo disso, o que cabe na minha dinâmica, eu como médico, como que eu posso aplicar isso, eu como micropigmentador, eu como barbeiro, como que eu vou aplicar isso na minha dinâmica. Eu vou entrar dentro do seu negócio, dentro da sua comunicação visual. A gente vai junto desenvolver o seu dossiê para que você entregue essa nova forma de trabalhar para o seu cliente, tá? E o passo 4, aí sim nós vamos ensinar você a vender. Agora você precisa comunicar para o mundo que você está vendendo um novo serviço. Estratégias avançadas de venda, funil de venda, a gente vai realmente ensinar você aquilo que muitos cursos técnicos não te ensinou. Quantos profissionais técnicos existem excelentes, mas eles falham aonde?
na venda. O profissional autônomo, o profissional da área da beleza que não sabe vender, ele rema com a maré. Não sabe nem cobrar. Um dos pilares importantíssimos para essa consultoria 4 é ensinar vocês a precificar o seu próprio serviço. Um dos grandes erros da nossa área é a precificação. A dó de subir o preço. Ai, mas eu tô cobrando tanto e eu não subo o preço faz 1 ano e meio. Eu vou te ensinar a subir o preço, a precificação, a fazer o cálculo do seu serviço. Esse é o objetivo do ponto 4, entendendo que agora você é um estrategista de imagem, né? Você não tem o preço igual ali da vizinha, você vai ter um posicionamento totalmente diferente. E o encontro número 5 é realmente a lapidação de todos esses passos. É entender como que está funcionando, é entender a sua necessidade mais específica, entender se tem alguma dúvida técnica ou não. Então, basicamente, são 5 encontros onde realmente você vai passar de um profissional técnico para um estrategista de imagem com um posicionamento totalmente diferente daquele que você vem tendo há anos, e sem dúvidas nenhuma, o seu valor percebido vai para um outro patamar e você vai aproveitar este momento que nós estamos vivendo, né? Essa onda do visagismo, só que com um passo além, porque não é só visagismo, não é só o estudo de proporções e medidas, é a integração de tudo isso com o temperamento íntimo da pessoa, fazendo com que você construa uma imagem que transmita a essência do seu cliente. Porque hoje, com a digitalização, com esse mundo de inteligência artificial, com robôs tomando lugares de pessoas, tanto nos guichês de mercado, nos aeroportos, o que o ser humano precisa? Ser visto. E aquele profissional autônomo, prestador de serviço, que entender isso, é aquele profissional que realmente vai dominar o setor. E é exatamente esse convite que eu quero fazer para você. Então eu quero te deixar aqui um grande beijo, um grande abraço. Eu espero realmente que o seu formulário de aplicação, eu vou deixar o QR Code aqui novamente, seja aprovado, porque eu quero construir o seu case de sucesso. Para mim, o meu objetivo é realmente ver você nos maiores palcos. Eu tenho certeza que o frio na barriga de subir em um palco gigante como eu já subi não vai ser tão incrível e não vai ser tão mágico quando eu ver você nos maiores palcos, quando eu ver você tirando o seu ano sabático, quando eu ver você realmente inspirando e motivando outros profissionais e colocando no seu Instagram. Eu não sou um profissional técnico, eu sou um estrategista de imagem. Então, um grande beijo, um grande abraço e eu te vejo lá. Beijo!